Eu que queria falar a segunda É, coisa? Eu quero começar perguntando para vocês se tem alguém aqui. Antes de eu começar, só um minutinho. Eu preciso fazer uma pausa por causa das crianças aqui. Deixa eu só avisar o meu marido aqui. Fi, se você está ouvindo a live no momento, por favor, dá uma atenção para as tempos crianças. de Pronto, perfeito. quarentena. Meninas, eu senti algumas coisas hoje e eu queria dar algumas palavras aí, ver se tem alguém que bate. A gente começar orando já e liberando algumas coisas. Fiquem sempre bem à vontade aí para comentarem, irem falando nos comentários, a gente vai interagindo. E aproveitem para mandar os aviãozinhos também para convidar o pessoal para participar da live. Eu queria perguntar se tem alguém que está tendo dores de útero, cólicas muito fortes, né, que possa ter tido uma noite difícil. Se você teve, coloque aí levanta a mãozinha, coloque o seu nome aí. Eu quero começar orando, declarando um alinhamento do nosso corpo, alma e espírito com os céus, uma liberdade para o Espírito Santo mover, uma restauração sobrenatural. Sobre a área que você estiver necessitando aí, é tempo do Espírito Santo agir e, e trazer cura plena, assim, de todas as nossas células. Então, que ele possa estar, nesse momento, trazendo isso para você, uma restauração que seja algo impactante mesmo, que a gente quer ver o sobrenatural acontecendo a partir de agora. E eu sinto que a gente vai ter testemunhos aí que vão fazer conexão, talvez, com o que a gente vai conversar, com outras coisas também, mas que vão refletir no físico também. Então, se você está sentindo algo aí, coloque aí pra gente também. Para isso. Amém, amém. É, que mais, Maria Lídia? Você não quer falar mais nada? Lá então, Nath, vamos Vamos lá. lá, vamos lá. Eu acho assim que primeiro esse tema, né? Lei e graça. Nós queremos hoje falar sobre lei e graça. Eu vou colocar aqui no comentário o tema da live para vocês saberem aí, pessoal que entra Tá. Por depois, que é né? importante falar de Então, lei e graça, né, Maria? Porque assim como a gente fez a primeira aham, live lá na quarta-feira, lá atrás, a gente falou sobre o Éden, né? E deu uma reverberação aquele assunto. Se você tem mais alguma coisa para falar, pode falar, manda inbox para Maria, para mim, inbox no Voe. E o que acontece? É muito importante você ter os filtros corretos quando você vai ler a palavra, né? Então, a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. Você convida o autor para ler com você. É um livro que nós somos privilegiados, que a gente pode ter o autor por perto para nos conduzir na leitura. Mas alguns conceitos a gente precisa carregar o filtro correto. E uma delas era o Éden, né? Quando a gente pensa, nós somos expulsos do paraíso pelo Criador. O que isso quer dizer para você? Como que isso soa para você? E lei e graça não é muito diferente. Porque eu tenho certeza que alguns assuntos, assim, quando a gente fala de graça, algumas pessoas falam assim, mas graça não é você fazer tudo que você quer e sair impune. Então, é interessante você ver como as pessoas já têm um desconforto cognitivo quando a gente fala sobre o assunto. Então, por onde que a gente começa falando disso, né, de lei e graça? Maria, eu fui interrompida ali porque a Carla falou que a enxaqueca está mega atacada. Alguém mais com enxaqueca? Além da Carla? e também teve mais. A Tati falou que a bebê dela foi diagnosticada com refluxo, está sofrendo bastante. Ok, ok. Então vamos orar. Você ora? Quer que eu ore? Orar, Deus, pode eu orar. declaro um alinhamento dos céus para a filhinha da Tati agora. Senhor, eu declaro todo o sistema digestivo alinhado com os céus, a partir do espírito e para o corpo, Senhor, que tudo seja alinhado, perfeito funcionamento, perfeita deglutição, perfeita alimentação, em nome de Jesus. Abençoa a vida da Carla também, que todo peso, todo desconforto seja levantado do corpo dela, que não fique ali, que ali não permaneça, em nome de Jesus. Amém. Amém. A Juliane também, que está uma semana, que a enxaqueca vem se encerrar agora, em nome de Jesus. Nós comandamos, Amém. devemos, comandamos, vai Amém. embora agora. Não Amém. aceitamos. Isso aí. Amém. Então, assim, lei e graça muita coisa para falar, É muita tem coisa, muita mas a coisa. gente organizou hoje, não tá que nem no Éden. No Éden a gente não organizou. A gente falou assim, pá, a gente fala do jeito que der. Hoje tá organizadinho, Maria Lígia, então foca na nossa organização, a gente vai conseguir em ordem. Ok.
Por que que é importante a gente falar de lei e graça? Porque a gente entende da onde a gente veio e onde nós estamos hoje, ok? E tudo isso é uma revelação progressiva do próprio Deus na palavra. Então, quando as pessoas começam a pegar versículos e falar assim, nossa, olha como a Bíblia se contradiz, olha o versículo de tal e o versículo de tal. Veja, a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, mas escrita por pessoas influenciadas por suas circunstâncias, por seu momento histórico, por onde estavam vivendo, né? E dentro desse apanhado histórico, a gente também consegue dar muitas glórias a Deus por conta do que ele fez com o povo dele, né? O povo que ele decidiu chamar povo dele, né? Esse aqui é o meu povo. Então lá, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E eu acho incrível que a gente fala Abraão, Isaac e Jacó, e em várias passagens bíblicas tem Abraão, Isaac e Jacó, mas a gente não pode esquecer que Jacó teve o seu nome alterado no encontro de Jacó com um anjo. Lembram dessa história? Tá lá na Bíblia, porque o significado do nome Jacó é enganador, mentiroso, traiçoeiro. Então, veja, Deus escolheu um homem com este nome, com este significado e com tudo que ele já tinha feito lá atrás, e decidiu chamar este homem de Israel, que é justamente o povo de Israel que vai, né, a Bíblia até os dias de hoje. Então, o que aconteceu com esse povo? Esse povo, houve uma grande fome na terra do Egito e regiões ali, e esse povo, José então já era conselheiro do faraó. Lembram da história que os irmãos venderam o José para ser escravo no Egito? E José, então, foi para o Egito, passou algumas histórias muito legais por lá também, né? Legais e difíceis. E o faraó um dia teve um sonho e chamou, então, José para interpretar esse sonho. José interpreta esse sonho e o faraó chama ele para ser o seu segundo administrador. Então, José era o segundo cara do Egito. Enfim, a família inteira desce, é uma grande história ali e tal, mas anos se passam e o livro de Êxodo começa assim. O faraó que assumiu o governo nada conhecia da história de José e de sua família, de Jacó, né, de Israel, enfim. E pensou, olhou para o povo de Israel e falou assim, eles são muito fortes e se tornarem mais numerosos do que nós, eles vão guerrear contra nós e vão, acabar com a nossa civilização aqui. Então, nós precisamos torná-los nossos escravos. E assim o povo do Egito, né? Nosso povo, o povo de Israel foi tornado escravo lá no Egito. Então, Deus ouve o clamor deles e fala assim, não, eu vou tirar o meu povo dessa terra e vou dar uma terra para eles que mana leite e mel. E daí, esse é o livro de Êxodo, é a saída do Egito para a terra prometida. Que demorou apenas 40 anos. Mas tudo bem, isso fica para uma outra história. Maria Lídia, quer assumir daqui? Obviamente, eu não iria ser linear e continuar a sua sequência, eu ia bagunçar um pouco. Mas eu posso se você quiser. Porque eu acho muito, assim, mas é exatamente aí, né? Vou tentar, sim, vamos lá. A partir daí que começa a se construir quem é essa nação, né? Então a gente começa a ver, vem Levíticos, né? Com Deus dando instruções para esse povo para dar uma identidade para ele, quem vocês são, né? Mas o que eu queria dizer um pouco antes disso é assim que desde o início, como a gente falou lá no Éden, na nossa live do Éden, a intenção de Deus sempre foi ter um relacionamento com o povo e restaurar aquela conexão que tinha no jardim. Então, o tempo inteiro ele está à busca de alguém na terra para que isso aconteça, né? Então, ele vai com o Noé, ele vê, tem o Noé. Né? Daí ele vê o Abraão. Não, Abraão é o nome de Deus, vai ser através desse cara, né? Então, tudo isso é ele buscando pessoas que se conectam a ele e, a partir dali, ele conseguir construir algo para que venha fazer toda essa história, essa estratégia aí de reconexão, né? Então, ele faz através de Abraão, vai Isaac, Jacó, como a Nath falou, Jacó tem os 12 filhos, daí vem o José, e só depois que ele se torna um povo, depois de gerações e gerações que ele se torna um povo grande, né? E aí, então, o patriarca, o Abraão, todos eles tinham esse relacionamento com Deus, e eles foram passando isso para os filhos. Foram passando. Então, eles eram um povo que eles tinham um Deus diferente de todas as outras nações, porque eles foram aprendendo com o pai deles lá, que teve esse relacionamento com esse Deus, o Deus eterno, que era um Deus uno, e era diferente de todos os outros povos, né? Então, eles viviam isso entre eles, como culturalmente, eles foram ensinando como que era o relacionamento com esse Deus, como que era a santidade e tal, mas não existia muita coisa escrita. É só ali com o Êxodo, com Moisés, que ele vai passar a escrever as coisas, né? Então, a gente tem um registro a partir desse momento. Antes disso, a gente não tem registro. E também é né? importante lembrar... Até porque, acho que toda a evolução da sociedade, né? Tipo, não existia escrita, passa a ter naquele momento
ali, né, com aqueles povos, com o Egito e tudo Isso, mais, uma né? organização da história, né? Porque antes era de costume, de boca a boca, né? E outra coisa importantíssima de se ressaltar é como era a cultura dos povos vizinhos. Porque aqui a gente está assim, nós estamos numa cultura ocidentalizada, que tem, né? É muito fácil para a gente ser monoteísta, é muito fácil para a gente acreditar que existe um Deus só. Mas lá no Egito Antigo era o Deus Sol, Deus Lua, Deus da colheita, Deus da terra, Deus do mar, Deus da água. Então, assim, de repente chega um Deus que ele não quer... Ele é um Deus que junta tudo. Você não precisa mais ficar, pulverizando a tua adoração, pulverizando a tua oferta. Então, vem esse Deus e vai ensinar como é que ele deseja que as pessoas se relacionem. Como que ele deseja que seja a tua higiene. Como que seja, olha, a mulher nos dias dela não deverá deitar-se. Então, é tudo como... Por que isso? Parece tão assim, nossa, tão grotesco, tão primitivo. Mas era assim, Deus estava separando o povo dele. Então, isso tudo a gente está falando de regras, de lei. E de uma passagem necessária, a controvérsia sobre a necessidade. Ah, e será que é necessária a lei mesmo, né? Mas assim, existia naquele momento, naquele contexto histórico, para aquele grupo de pessoas, uma necessidade de que a lei viesse para separá-los enquanto povo. E resgatados foram, né? Chegaram na Terra Prometida. Ela vem muito com esse papel, ela tem vários papéis, né? Um dos grandes papéis da lei, ela é essa instrução para este povo que não sabe quem é, que está conhecendo Deus, está se construindo como uma nação. Então, a lei, ela vem trazer orientações para o governo deles, né? Tipo, dividam em tantas e tantas pessoas, ajam dessa forma, quando tiver um problema, ajam dessa forma, resolva assim um conflito entre marido e mulher, entre vizinho, né? Tem lei sobre dívidas, né? Se você emprestar dinheiro do outro, como é que você faz? Tem coisa de economia. Tem lei sobre saúde, lei sobre todas as áreas diferentes, né? Tudo, né? Mas assim, eu acho que o essencial do foco que nós estamos dando hoje aqui nessa live é a parte da religião, a parte do relacionamento com Deus, né? Que de fato deve ser a religião, o relacionamento com Deus, né? Que era as leis em relação aos sacrifícios. As leis em relação ao relacionamento do povo com Deus. Então, para vocês se relacionarem comigo, vocês precisam fazer isso. Vocês não podem pecar dessa forma. E vocês precisam, para se purificar, fazer isso e aquilo, né? Então, acho que o foco de hoje é mais nisso daí, assim, né? A gente teria muito para falar sobre todo o resto. Que né? é a expiação de pecados, né? Se eu falho com este Deus, né? Porque as outras deidades lá da época, tipo, se você falhasse, a tua próxima colheita ia ser uma desgraça, uma chuva ia vir e inundar a sua casa. E é por isso que eu acho que ainda algumas pessoas fazem uma associação algo trágico aconteceu comigo, eu devo ter falhado com este Deus, né? E é uma coisa bem primitiva, bem lá de trás, mas ok. Acho que você tocou num ponto que acho que a gente podia esclarecer desde já, que é a diferença de religião e religiosidade. Porque como nós duas acabamos sendo porta-vozes aí de uma igreja tradicional, né? Eu acho que é muito fácil pra gente ser alvo de, nossa, mas religião é alguma coisa errada, então vocês não gostam, vocês não têm, né? Onde é que vocês estão hoje e tal? Gente, nós duas frequentamos a mesma igreja desde sempre, a Maria desde a fundação, eu desde que casei. E nós amamos nossa igreja, nós amamos nosso pastor. O que nós estamos falando aqui é a diferença de religião e religiosidade. Nós acreditamos que a religião, sim, é uma excelente ponte de conexão de você com Deus Pai, para esse relacionamento que a Maria falou agora há pouco, que é o objetivo de Deus desde o Éden. Foi para isso que ele criou a gente, para se relacionar com a gente. E isso, a gente estragou a história. E ele está tentando reconectar essa história ao longo da Bíblia inteira. A gente vê histórias disso. E com Jesus isso foi reconectado em definitivo. E o que acontece com a religiosidade é quando você tem o placar das regras. A religiosidade, para você que tem mais familiaridade com a Bíblia, etc., a religiosidade ela vai bater na tecla do farisaísmo. São aquelas pessoas que elas têm as regras na ponta da língua, elas sabem vários versículos de cor, elas sabem o que acontece, o que deixa de acontecer, como que funciona a igreja, enfim, várias coisas. Mas quando chega o próprio Jesus na sala, elas não reconhecem. E foi isso que foi o comportamento dos fariseus na época de Jesus, né? Tava Jesus na própria sala deles ali, e eles perguntando, nossa, mas como é que você enche o peito para falar que você é filho de Deus? Quem que você acha que você é, né? E ele era assim o Messias, né? Então, era esse aspecto que eu queria falar para vocês. A gente nunca falou de religião aqui. Nós temos a nossa religião. Se perguntar lá no formulário religião, a gente tem que preencher lá e tá tudo certo. Mas a religiosidade é esse excesso. É um placar, é uma conta que você faz que ela não está coberta pela graça. Fale, Maria.
ela acaba sendo a idolatria dentro dessa área da religião, Perfeito, assim, né? isso. Então eu torno a forma mais importante do que o objetivo dela, né? E isso acontece a partir de um vazio nosso, né? Então, mas eu acho que a gente vai falar isso mais pro Beleza. fim, né? Eu queria fazer um pausa aqui para falar da Nath, que colocou ali da dor no útero. Nath, eu sinto que muita coisa vai falar com você e eu quero declarar vida hoje sobre o seu útero. E fique atento que eu acho que o Espírito Santo vai ministrar muito hoje na sua vida, Amém. tá? Eu queria voltar a falar, Nath, qual era a necessidade da lei, né? Pensando em tudo isso que a gente falou aqui do Antigo Testamento, o povo de Israel, né? E a necessidade de, por exemplo, se fazerem sacrifícios para adorar a Deus. Então, eu preciso matar um animal, né? Eu preciso, para tal pecado, existe o equivalente necessário para eu receber o perdão daquele pecado, né? Então, acho que é aí que está a essência, né? E o motivo, assim, desse conflito que a gente vai falar hoje sobre lei e graça, né? Quer falar? Não, eu tô aqui pensando que eu tinha que convidar a Nath para salas proféticas. Hoje, Nath, às 8 horas, sala profética. Entra no Telegram do Voo e daqui a pouco vai ter um link lá para você entrar, mas começa só às 8. E a Júlia Maria escreveu ali, ó, eu pensava assim, se está acontecendo algo ruim comigo, é porque eu fiz algo ruim. Então, Júlia, pode ser que você só precise renovar o seu sistema de crença, sabe? Não deixe de se colocar, né, na presença de Deus, mas deixe o Espírito te revelar algo. Só que esse caráter punitivo de Deus é algo que está muito natural pra gente, sabe? Não sei, é muito natural pra nossa cultura fazer essa soma do 1 menos 1 igual a 0, né? Então eu vou ser punida. E isso não é a matemática do reino. Prosseguindo. A Nath pôs ali o Telegram do Voe para quem quiser ir para salas proféticas à noite, então vocês lá vai ser especial, né? Então, gente, eu vou só pôr aqui para facilitar. Deixa só um minutinho, deixa eu achar o buraquinho aqui. Eu tinha que falar sobre o que? Sobre a expiação de pecados para acessar. Sim, é isso, na verdade, né? A expiação do pecado. E tinham vários rituais ao redor disso, né? Tinha o ritual anual e tinha, enfim, várias coisas e tudo mais. E daí, por isso que quando a gente chega em... Então, o que aconteceu? Fale você. Pode falar. É mesmo? Não, porque eu ia voltar a Gênesis, você fala de Gênesis, né? Eu ia falar de Mateus. Porque, na verdade, é necessário... Não. Pode ir. Tá, Porque com o que a gente conversou sobre Gênesis, eu acho bem importante, se vocês não ouviram, né, ver a live, porque a gente fala com muitos detalhes, assim. Foi necessário o homem se retirar do Éden para que aquela condição dele não se tornasse permanente, né, e não morresse eternamente, né. E aí, então, a partir desse momento, a morte entrou, né. Então, foi dada a legalidade para a morte se tornou possível, real, né? E todo o desafio e tudo que nos afasta de Deus passou a existir, se tornou verdadeiro ali, né? Então, ali, tipo, a regra do jogo passa a ser essa batalha espiritual, né? E o inimigo nos atacando, reinando ali, tipo, dominando, nos afastando de Deus, assim, né? Então, a regra do jogo passa a ser a morte, né? O sacrifício e eu só consigo acessar novamente a Deus a partir da morte, a partir do derramar do sangue. Né? Isso é muito difícil pra gente entender, muito bizarro, mas quem sabe né? fazendo um sofisma não seja tão difícil. Tipo, né? Errei, sacrifício de animal, tudo ok. Né? Errei, sacrifício de animal, logo, tudo ok. Então, existia algo que eu precisava fazer para receber o perdão dos meus pecados. E era algo material, era algo muito mecânico, era uma fórmula, né? Então já tinha lá uma tabelinha. Olha, se teu pecado foi esse, mata uma pombinha, né? Tinha lá a pomba, tinha um cordeiro, tinha várias coisas. E aí você então estava com o seu pecado perdoado. E quando, na verdade, hoje com Jesus, por isso que a gente sempre fala, né? Jesus é o sacrifício vivo. O que é um sacrifício vivo? O que isso representa para você? Então, pare de repetir coisas que às vezes você não sabe o significado. E, na verdade, o fato de Jesus ser o sacrifício vivo, ele é o cumpridor completo da lei. Ele veio para cumprir a lei. Ele absorveu no próprio corpo a lei. E onde que eu sei disso? Onde que eu me nisso? Na palavra, tá lá. Né, Maria? Podemos falar de Romanos? Ou... eu preciso falar dos que a Ellen comentou ali,
porque foi que me veio na mente aqui enquanto a gente estava falando, essa absolvição do pecado, né? Acaba sendo, quando eu faço o sacrifício, acaba sendo, realmente eu recebo o perdão do pecado, mas ele vem, tipo, eu pequei, eu me arrependo, ok, eu faço o sacrifício, eu recebo o perdão daquele pecado. Não resolve o problema no meu coração. Não é de dentro para fora. Eu recebo um perdão do meu pecado. Eu recebo um perdão. Eu recebo um perdão. E eu continuo naquela luta e na tentativa de me livrar dele. Mas é sempre externo, né? Então, é totalmente diferente quando, através desse sacrifício de Cristo, eu me torno santificado e daí eu parto de ser santo e eu consigo gerar algo puro, né? Eu curo de dentro para fora. Então, abro toda uma outra possibilidade. Então, eu não tenho experiência em igreja católica e eu amo muitas coisas da Igreja Católica e das pessoas que eu conheço que são católicas, né? Mas eu acho que eu entendo justamente essa coisa. Eu confesso e você me concede um perdão. E a gente tem isso não só na Igreja Católica, a gente tem várias igrejas protestantes, talvez não assim tão declaradamente, né? Mas eu vou lá e eu falo com o meu pastor. E ele fala, tá tudo ok. Ah, então beleza, tá tudo ok. Né? Então é muito semelhante, mas não está... É como se eu recebesse, né? O perdão vem de fora para dentro e daí tá ok. Né? E aí eu sigo a minha vida, então eu não vou para o inferno, né? Mas não é algo que resolve o meu interior e me gera vida. E na verdade, né? a gente vai... E essa era a dificuldade, o que Deus queria restaurar. Perfeito. E na verdade a gente vai esbarrar nesse mesmo assunto quando a gente falar de graça, porque parece que a graça não é a nossa vontade de resolver o problema, né? Graça é a nossa vontade de varrer para baixo do tapete. Na verdade, não tem nada de graça em varrer para baixo do tapete, né? Rapidinho, Ângela, fique tranquila, nós estamos todos com nossos filhos em casa, você é bem-vinda na live, não tem problema nenhum, fique aí, seja bem-vinda mesmo. E sobre essa questão de resolver o problema de verdade, né? Eu acho que é aí que tá o problema. Nós, seres humanos, a gente está tão acostumado a ter fórmula, né? Ai, como que eu faço? Vamos por partes. Aqui acho que estamos com a maioria público feminino, aí uns 90% público feminino. Gente, tutorial de tudo no YouTube a gente vê. Até de limpar fogão inox. Eu acessei tutorial de limpar fogão inox. Tutorial de maquiagem. A gente quer fórmula. A gente quer que alguém pegue a gente pela mão e ensine a gente a fazer. E mais ou menos era essa a função da lei na nossa vida. Olha, Deus aqui, né, nesse momento, eu não consigo me relacionar face a face com vocês, porque a questão da santidade, a questão, né, do que aconteceu com o pecado, a condição que está o mundo agora, mas eu vou dar para vocês uma série de regras aqui, uma série de leis, e a gente vai ter um relacionamento super legal daqui a pouquinho. Uma fórmula, aguenta aí só mais um pouquinho. Então vem Jesus e o véu é rasgado de cima a baixo no templo. E a gente passa a ter esse relacionamento com Deus, Jesus e o Espírito Santo, porque quando Jesus ascende aos céus, ele fala, né? Vou deixar com vocês o amigo, eu preciso ir, vocês precisam deixar que eu vá, para que venha sobre vocês o amigo, né? E aí que a gente chega... Pode falar. É isso aí. Não, porque aí o sacrifício de Jesus, talvez falar sobre isso, né? Páscoa, o que é efetivamente o sacrifício de Jesus, né? A gente fala que ele é o cordeiro vivo, né? Então ele foi o último sacrifício necessário, porque ele morre, ele derrama o sangue dele, literalmente, né? E aí, quando ele vai até o inferno, como ele é puro e ele não possui nenhum pecado nele, né? Ele é o cordeiro imaculado, por isso que os sacrifícios que tinham que ser feitos eram de animais o mais puro possível, né? Então, em Jesus, ele é esse sacrifício totalmente puro. E quando ele faz isso, ele destrói na hora com toda essa regra, esse domínio do governo do mal. Porque não tem como permanecer, porque ele é puro e ele morreu. E essa morte justifica tudo, ela resolve tudo. Então, nesse momento, literalmente, o véu que havia no templo foi rasgado, né? Ele se rompe, e era um véu muito grosso, né? Ele é rasgado totalmente, né? Então, é algo que... assim, gerou no físico, no espiritual, né? Uma grande realidade foi algo que foi tipo, bum, de repente mudou a nossa realidade. Mudou a realidade espiritual de todos nós, do mundo, do universo, né? E a partir desse momento, está aberto os céus. É como se está, né? Tipo, realmente abriu as cortinas e existe o acesso nosso ao Deus, né? Ao nosso Pai. Está inaugurada, né? então, a fase da graça. Inaugurada está a fase da graça. Mas vejam, né? A Bíblia que a gente tem aqui, ela foi escrita no frescor de tudo isso que estava acontecendo. E eu não estou dizendo que ela é insuficiente com isso. Eu estou dizendo que hoje a gente tem o Espírito Santo latente, gritando, falando com a gente. A gente pode, né, fazer uma parceria bacanona com o Espírito Santo. E uma outra coisa que eu esqueci de falar, na verdade, é o seguinte. É que o conhecimento, ele é em camadas, tá? Então pode ser que hoje, o que a gente está falando...
não faça muito sentido para você em alguns aspectos da sua vida. E tudo bem. Pra gente também não fazia sentido e pra gente não faz sentido em alguns aspectos da vida também, pode ser que seja assim. Mas eu queria dar pra você e pra nós a graça, a graça de você experimentar esse conhecimento de uma maneira cada vez mais profunda. E eu falo isso em termos de cura ou de conhecimento mesmo. Por exemplo, eu, Natasha, me considero curada do perfeccionismo. Mas eu me peguei perfeccionista em alguns outros setores que eu não sabia que a graça, por exemplo, não tinha chegado ainda, entendeu? Então, por exemplo, eu sou curada do perfeccionismo na parte de educação de filhos, na parte de administração da casa, como um todo, enfim. E daí eu esbarrei fazendo um resumo aqui. Eu falei, nossa, imagina, eu tenho que fazer esse resumo de novo. Eu falei, gente, mas o perfeccionismo ficou nessa área? Porque é um resumo para mim mesma, eu vou jogar no lixo depois, não tem problema nenhum. Então, veja, é uma coisa assim, que se eu começo a me declarar curada do perfeccionismo, essas pequenas situações vão passando batida e eu não vou me dando o direito de ser ainda mais curada, ainda mais receptiva a uma outra parcela do conhecimento, ok? Então, era sobre isso que eu queria falar, sobre graça para você. Não tem problema se você entender diferente, não tem problema. Comenta aí, a gente está estudando juntas aí. Mas aqui um convite que a gente faz para vocês hoje é fiquem abertas para uma nova camada, uma nova profundidade de conhecimento que possa chegar através desse pequeno tempo juntas aqui. Isso. Então, a gente vai adentrar agora, né, sobre... Assim, a gente quer falar sobre graça, né, a gente vai... querendo ou não, tem que ficar remetendo a diferença da lei para a gente estar bem claro o que é a graça, né? Mas nós vivemos o tempo da graça, como a Nath falou, é o tempo da graça, né? Então, a lei, se torna necessária nas áreas, nas profundidades que a graça não alcançou, né? Então, aonde eu ainda não fui liberto, no experimento de liberdade profunda com o Espírito Santo, eu preciso da lei, não tem problema, porque ela me auxilia, ela me traz uma segurança, e ela me faz seguir o melhor caminho, porque se eu sigo a lei, né, a lei, né, que é boa, a lei da Bíblia, né, a lei perfeita, boa e agradável, sei lá se existe isso, né, que é a vontade que é dessa forma, mas ela vai me trazer bons frutos, boas consequências, né? Então, tipo, não vou ter relação antes de eu casar. Isso vai ser ótimo para você se você seguir isso, né? Então, você vai colher ótimos frutos disso. Se você é curado, transformado pelo Espírito Santo, pela graça, alcançado pela graça do Espírito Santo, vai ser diferente a tua relação com a sexualidade. Vai gerar muito mais frutos, vai ser tremendo, né? Mas se você só seguir a lei já vai ser muito bom, né? Então, só que né, quando há espaço para a graça vir, ela sacode um pouco, porque ela vai na origem das coisas, ela vai na raiz das coisas, né? E ela vai, porque Jesus vai vir com a luz ali no problema e vai trazer luz na escuridão ali, né? Então, seja o exemplo que a Nath deu, por exemplo, do resumo, né? Ele vai, tipo, sério, isso aqui importa, não importa. Ele vai na raiz da situação, vai trazer a verdade e vai trazer liberdade. E aí, tipo, a Nath é livre para fazer um resumo bom ou não, bonito ou feio. Aí ela pode escolher fazer o resumo bonito porque eu quero, mas ele não me define quem eu sou, ele não me prende, eu não sou presa a fazer. Exatamente isso. E né? aí tem uma frase muito boa do Bill Johnson, que também, já vou dar spoiler, mas eu já falo. O Bill Johnson, tem uma frase que ele fala assim, a lei exige e a graça habilita. Então, nesse exemplo que a Maria deu, né? A lei exige que você se case virgem, que você se guarde até o seu casamento. A graça te habilita a se guardar para o casamento. Então, é diferente o foco. E você vai falar assim, mas então a gente continua cumprindo a lei. Quem sabe? Mas a graça, ela te habilita, te traz alegria, te traz leveza, não te traz aquele peso, um aprisionamento de estar cumprindo uma regra, né? De estar cumprindo uma lei. Eu queria dar um spoiler desde já, então. A gente preparou uma arte que é um material de lei e graça. É uma tabelinha super legal. É de um livro chamado... que eu esqueci o nome do livro. Sentindo o Abraço do Pai. Sentindo o Abraço do Pai, do Jack Frost. Vou falar bem devagar e bem pausado, porque vai bombar inbox pedindo o nome do livro. É Sentindo o Abraço do Pai, do Jack Frost. Tem na Amazon, está disponível. Mas a Nadi, nossa querida Nadi, fez uma tabelinha, uma arte da tabelinha pra gente. E por que eu fui atrás desse livro? Na verdade, ele caiu no meu colo, Conrad Jansen. Tem vários títulos muito bons, se alguém precisar, uma biblioteca ambulante ali. E era uma época que eu estava pesquisando muito sobre a paternidade de Deus. Eu precisava desse tema para mim. E o que aconteceu? Eu comecei a entender que enquanto eu não soubesse quem meu pai é, meu pai, né? Meu pai Deus eu não conseguiria confiar e me entregar para ele. As áreas que eu estava retendo e guardando para mim ainda eram as áreas que eu não confiava que Deus poderia fazer um bom trabalho.
por quê? Porque você não conhece mesmo, né? A gente tem, é um desconhecimento. E lá em Oséias vai falar, né? Meu povo peca por ignorância, meu povo peca por desconhecimento. Então foi super legal, que foi naquele momento que eu me alinhei para querer saber mais de Deus, veio esse livro no meu colo, e você vai ler o livro inteiro e não vai achar a tabela, porque ele tá, tipo, nas últimas páginas, assim, lá nas últimas 3. Então, eu já tô dizendo para você que tá lá nas últimas 3 páginas do livro, e é super interessante ele fazer esse paralelo com lei e graça, ok? Eu me perdi o que eu ia falar. A gente ia começar a falar da tabelinha, será? Pode falar do livro, do livro em si, e O chegar na livro ele fala tabela, de né? sentir o abraço do pai. O Jack Frost, assim, eu me identifico muito com ele na parte do perfeccionismo, na parte de ser bravo, enfim. E de repente vem o abraço do pai e muda tudo na sua vida, né? O encontro genuíno com Jesus que muda tudo. E ele tem muito vocabulário para falar desse relacionamento, desse crescimento de relacionamento. E quando ele abrange a parte de lei e graça, eu achei uma didática absurda. E vocês vão ver nesse material que a gente produziu. A gente vai mandar para vocês lá no grupo do Voe Borboleta do Telegram também. Então, você entra lá no nosso link, no perfil, e acessa esse grupo do Telegram. E ali ele faz uma tabelinha super legal com versículos bíblicos e tudo. E vai dizer para você qual que é a diferença da lei e da graça. E enquanto você tá lendo, você vai falando assim, não, mas será? E daí a pouco tem explicação, tem versículo, e você fala, gente, é isso aqui mesmo. Eu não quero viver nada diferente da graça nos meus dias, na minha vida, nas esferas da minha vida, porque é muito bom. Diga, Maria. Eu acho que é um entendimento muito semelhante. Às vezes a gente fala dessa forma, falando que é semelhante a um espírito de órfão e um espírito de filho. É muito semelhante a isso, porque quando eu estou debaixo da lei, eu sinto que eu preciso fazer algo para ser aceito, para ser, né, para ter o amor do pai. E esse é o sentimento do órfão, assim, né? Então, meu pai não vai me aceitar do jeito que eu sou não sou bom o suficiente, eu tenho que ser correto, eu tenho que fazer isso e aquilo. Então, a gente se coloca debaixo da lei quando eu preciso de algo para alcançar o coração do pai, quando eu estou me colocando debaixo. Não quer dizer que, como a gente falou, a lei em si ela não é ruim, eu posso... Mas quando ela é o meu meio para chegar a Deus, eu estou perdendo muita coisa. Né? Eu estou com esse espírito de órfão, né? Lidando com o meu pai como se o fato é que você nunca vai conseguir fazer algo para alcançar o teu pai. Esse é o fato principal, né? E foi o que foi descoberto através da lei, dessa experiência da humanidade com a lei. Ninguém conseguiu chegar a Deus através da lei, né? E aí Paulo vai falar isso. Daqui a pouco a gente vai falar de Paulo. Ele fala assim: a gente não conseguiu chegar. A gente fez sacrifício, mas a gente não conseguiu porque não foi suficiente. Né? Não foi suficiente o sangue para trazer essa purificação e nos conectar novamente com Deus. Então, da mesma forma, a gente não consegue através da lei. A gente não consegue através do bom comportamento, de obedecer as regras, as orientações do pastor, da igreja, da Bíblia mesmo, né? Porque não é suficiente, né? E isso é tipo... É uma regra maior ainda, acho que é uma lei maior, né? Tipo, não é... Eu não sou capaz de fazer isso sem Jesus. É só através dele, né? E aí vem a graça. Então, a partir do momento que eu desisto de fazer por mim, né? Eu abro mão disso, eu entendo que eu sou filha, aceita de graça. Ele me recebe de graça, né? E aí eu passo a ter esse relacionamento, assim, puxa, ok, né? E acho que é legal a gente pensar no quanto isso reflete nos nossos relacionamentos, né? Essa semana eu estava conversando com o Felipe, por exemplo, né? Falei para ele, puxa, eu não te mereço, né? Ele falou, eu também não te mereço, mas eu te amo, estamos aqui. A gente não se merece, mas a gente aqui, né? E eu, tipo, estou aqui para você, vou te amar e pronto, né? Mesmo não merecendo, né? Então, se a gente for falar, eu não mereço nada, né? Mas Cristo está aqui para nós, mesmo a gente não merecendo nada. A gente em si não conquistando nada, né? Isso. Eu acho que antes de entrar na tabelinha, eu vou dar uma lidinha em Romanos, a gente já volta para Romanos, porque vai e volta, né? Mas eu queria ler essa partezinha aqui, que é bem isso que a Maria falou. Portanto, meus amigos, isso é... Romanos 7... Eu vou ler alguns versículos esparsos, tá? Eu vou ler do 4 ao 6, vou ler o 7, vou ler do 8 ao 12, naquela versão a mensagem que eu gosto bastante, tá? Diz assim: portanto, meus amigos, isso é semelhante ao que aconteceu com vocês. Quando Cristo morreu, ele tomou sobre si todo aquele modo de vida dominado por regras e o deixou no túmulo. Vocês ficaram livres para se casar com a vida da ressurreição e gerar uma descendência de fé para Deus. Enquanto vivíamos aquele antigo modo de vida, fazendo o que bem entendíamos, o pecado produzia os frutos que o antigo código da lei gerou em nós, o que nos deixou ainda mais rebeldes. Por fim, tudo que geramos foi morte. Mas agora que não estamos mais acorrentados ao casamento dominador do pecado,
livres daqueles regulamentos opressivos, estamos livres para viver uma vida nova, na liberdade de Deus. Alguém pode dizer, se o código da lei era tão mau assim, ele não era melhor que o pecado. Não é verdade. O código da lei tinha uma função legítima. Sem suas orientações claras sobre certo e errado, nada saberíamos sobre o comportamento moral. Sem o mandamento sucinto não cobiçarás, eu teria considerado a cobiça uma virtude e arruinado a minha vida. Vocês não se lembram de como eram as coisas? Eu me lembro perfeitamente. O código da lei começou bem. Muito bem. Mas acontece que o pecado encontrou uma maneira de perverter o mandamento, transformando-o em tentação, fazendo dele um fruto proibido. Olha o exemplo do sexo antes do casamento, né? O código da lei, em vez de ser usado para me guiar, serviu para me seduzir. Sem a complexidade do código da lei, o pecado parecia sem atrativos e sem vida. E eu seguia meu caminho sem dar muita atenção a ele. Mas depois que o pecado pôs as mãos no código da lei e se tornou um chamativo, fui enganado e caí. O mesmo mandamento que deveria me guiar à vida foi maliciosamente usado para me enganar, levando-me a um desvio. Desse modo, o pecado estava vivo e eu morto. Mas o código da lei em si é bom, e a sabedoria é parte de Deus, e cada mandamento é saudável e santo. Então aqui ele explica muito bem o que é a lei, mas ela não era suficiente, né? Porque o pecado colocou as mãos nela e perverteu o seu significado. Go, Manelisa. Pega a tabelinha lá pra gente falar alguns itens dela, né? A gente colocou lei versus graça e alguns versículos, né? E algumas atitudes que são naturais quando a gente está debaixo da lei e algumas atitudes que são naturais quando a gente está debaixo da graça, né? E é legal a gente comparar uma coisa com a outra, porque auxilia a gente a identificar na nossa vida em que áreas eu estou agindo debaixo da lei, em que áreas eu estou agindo debaixo da graça. Não tem problema, de novo, como a gente falou, não tem problema a gente estar debaixo da lei em algumas áreas. Não tem problema porque a graça não chegou lá. Tem muita coisa para a gente caminhar, são várias camadas. A santificação é ampla aqui, Deus quer fazer muita coisa, ele não para, né? Mas às vezes, se a gente está procurando para onde eu vou, para onde que eu alcanço mais de Deus, porque eu quero ver mais dele mover na minha vida, por que não está indo? Vai ali, procura essas áreas onde a lei está dominando, já é um indício de onde tem mais para ele mover. Né? Áreas que você esteja agindo no automático, né? Porque é assim que eu faço, porque é assim que tem que ser. Né? Ou áreas que trazem automaticamente a condenação e essa punição, que é uma característica forte da lei. Eu né? acho que é legal a gente dar aquele exemplo do açúcar que a gente falou, né? Posso dar? Ótimo. A gente estava conversando um pouquinho antes da live, daí eu falei assim, é que nem quando você está fazendo uma reeducação alimentar. Que você vai, você começa a estudar sobre os alimentos e tudo mais, e daí você descobre que o açúcar é refinado, é um baita veneno, enfim, e você se proíbe de consumir açúcar. E isso acontece ali por 1 ou 2 semanas, 1 mês. E dali a pouco, você se torna uma pessoa tipo eu, que vai fazer um bolo para as crianças e esquece que nem tem açúcar em casa. Nossa, eu nem compro açúcar, eu nem tenho açúcar. Vai lá pesquisar receita de bolo sem açúcar na internet, porque não tem açúcar em casa. Então, veja, uma regra, ela se torna automática a partir do momento que você prova os benefícios dela, né? E isso falando de uma natureza relacional com Deus, você até pode precisar de algumas regras para se chegar até ele. Ele não exigiu isso de você. Quem sabe você precisasse daquilo. Mas a partir do momento que você encontra a graça, você não precisa mais saber como se portar. Existe uma relação ali para ser preservada, né? A minha relação com a Maria Lígia. Eu sei as coisas que eu não posso fazer com ela, contra ela. Existe um relacionamento que eu quero preservar. É muito importante esse relacionamento para mim. Então, a gente tem que cuidar disso como a forma como a gente cuida do nosso relacionamento com Deus. E daí, eu queria, com isso, desmistificar aquele pensamento que é o mau uso da graça, né? O medo da graça por conta do mau uso dela. A graça, ela nunca é mal utilizada se você está utilizando a graça de verdade. Porque a graça de verdade você só tem na presença, né? Então, nessa presença, existe aquela cultura, o cultivo daquele relacionamento, né? E vamos para a tabelinha, Maria Lígia. Tô aqui com ela. Nós temos 15 minutos. Não, você jogou uma bomba, daí vai para a tabelinha, né? Aprendi com você. Não, talvez jogar mais uma frase para tentar ajudar essa coisa porque a gente fala, né, da graça barata, graça mal utilizada, né? Que eu acho que, na verdade, na verdade, eu estou debaixo da lei, mas eu estou fugindo dela. Então, eu estou falando, não, a lei para mim não presta e eu estou, me rebelando contra ela. Mas eu ainda estou debaixo da lei, né? Então, a graça, ela é algo totalmente diferente, né?
você deu o exemplo do açúcar, né? Na live que a gente fez com a Mônica aqui, não foi bem legal também, que a gente falou bem disso, assim, e como se torna um fruto o domínio próprio, por exemplo. Se torna um fruto eu cuidar do meu corpo, do templo do Espírito Santo, que é o meu corpo. Né? Então, não é algo... porque às vezes a gente pode só fazer uma educação, né, e ser ainda debaixo da lei. Eu aprendi que é assim, mas ainda não é algo de fato verdadeiro. Né? Mas quando você passa por um processo de renovação da mente, de entender o que Deus realmente quer falar através daquilo, sei lá, né? Aí é algo que gera naturalmente, não vou comer, não vou fazer isso, porque não, né, tipo, é fácil para mim entender. E aí, de novo, é aquela sensação de que eu sou filha agora. Tipo, eu não tô repetindo, né? Não sou empregada, sei lá, essa é a regra da casa, tem que agir assim. Não, meu pai, é assim que a gente age, é quem eu sou. Né? Então é totalmente diferente a minha atitude. A casa né? do meu pai é de responsabilidade, né? Ela é diferente. Ok, amém. Então, na nossa tabelinha de lei e graça, essa tabelinha você vai receber no seu Telegram, quando você acessar lá, a gente vai mandar um arquivo para vocês. Ele começa dizendo assim, ó, que a lei, ela exige o que é direito e justo. E a graça é um presente merecido. A lei... Nossa, isso aqui já é tão profundo, né? O que isso quer dizer, na verdade? Nossa, exatamente. O que é direito é justo faz com que, então, às vezes você ache que fazendo algumas coisas, você está se aproximando do coração de Deus. E deixando de fazê-las, você não está se aproximando do coração de Deus. É aquela realidade que eu preciso usar uma balança. Eu preciso colocar a visão de justiça como se fosse uma balança. Então, eu esqueci o termo que você colocou ali, né? Mas eu preciso fazer isso para alcançar. Isso daí é justo. Aí eu só aceito, né? Então a gente fica medindo tudo, né? E aí a gente precisa da punição também. Então, se eu desregulei, eu preciso ser punido para eu poder voltar, né? E a graça, ela acaba com essa balança, né? A graça acaba com essa balança. Deus trafega na graça e Satanás trafega na lei. Porque lembra que Paulo falou lá em Romanos que o pecado colocou a mão na lei, né? Jesus é o nosso advogado e Satanás é nosso perseguidor, nosso acusador. Deus é positivo, não importa o que você tenha feito, vai dar certo, vem perto de mim. E Satanás é negativo. Aquilo que você fez é exatamente aquilo que te afasta de Deus. Satanás, então, é o acusador e o Espírito Santo vem para confortar e instruir. O acusador acusa. Esse é o papel de Satanás. O acusador acusa. Você não fez, você viu que você faltou, você viu que você falhou, você viu que você não respondeu, não se posicionou. E o confortador, que é o Espírito Santo, conforta. É interessante quando a gente dá nome para os personagens da história, né, para os elementos da história, tudo fica mais real, né? Você fala, nossa, é verdade, o acusador acusa. Então para de ficar, enfim, alimentando sementinha na sua cabeça que tá te acusando, né? Você quer falar algo, Maria? A gente não precisa ler, talvez, todos os versículos, mas você podia só jogar e soltar quais são os da tabela, porque várias meninas colocaram ali Gálatas 3, né? Então, assim, Gálatas, o livro inteiro é sobre isso, né? Porque Gálatas está justamente falando para qual a liberdade que a gente foi chamado e que não é a lei que comanda, né? Romanos inteiro, né? Então, se você quiser soltar só alguns versículos para a gente... Isso, foi o que a gente falou um pouquinho atrás ali, que a gente falou que Paulo é justamente a personificação dessa transição da lei para a graça, né? Porque Paulo era justamente um agente da lei judaica atrás do perseguidor, né? Daqueles que não cumpriam essa lei, né? E de repente o próprio Paulo tem um encontro com Jesus e tudo muda. Então, ele é a transição. Então, se você vai pegar qualquer carta de Paulo, você vai ver esses elementos gritantes lá dentro. Então, nós temos lá o que inaugura essa fase de lei e graça é Lucas 6, 27, 38. E daí começamos com Gálatas 6 aqui, 6, 7 e 8. Se você semear julgamento, você colherá a lei e liberará uma maldição para si. Mateus 5, 22, 26 e o Salmo 119, 17 e 19. E se você semear graça, colherá graça e liberará a bênção de Deus. 1 Pedro 3, 9 e 13. Aí tá em Mateus 5, 11 e 12, essa parte também. E Efésios 4 e Gálatas 5. As meninas comentaram de Gálatas 4 e 5 também, né? Eu vi ali. E a misericórdia triunfa sobre o julgamento. E não existe amor na lei. Tá lá em Romanos 7, 5, esses trechinhos que eu li aqui. Oi, Gláucia. Demorou, mas chegou, né? Sentindo sua falta no começo. Então, cada texto desse, né, a gente poderia, assim, acho que é muito extenso todo esse conteúdo, assim, né?
mas a gente queria, acho que começar a abordar isso, quem sabe, né? E caminhando, como a Nath falou, né? A gente tem poucos minutos aqui, eu acho que algo que a gente gostaria de trazer para vocês é essa consequência, o que, que gera na prática de eu estar caminhando na graça, né? De eu estar debaixo desse entendimento de como funciona o meu relacionamento com Deus. Ele funciona a partir da graça, não da lei, né? E aí vai afetar totalmente o nosso relacionamento com Ele e afeta na prática e a maneira que a gente se comunica de fato, assim, se relaciona. E aí é o que a gente tem aprendido com as borboletas. Eu acho que é o que é mais impactante quando você ouve qualquer coisa aqui, você começa a conviver com as meninas e sei lá, né? Qualquer conteúdo que a gente passa sempre parte daquele pressuposto de ouvir a Deus. Deus fala e se comunica, Ele fala comigo, eu tenho tempos com Ele, né? Eu vou fazer um soaking, eu vou parar, tipo, só curtindo o abraço do Pai, Ele vai falar e eu vou ouvir, Isso. né? Então, afeta muito esse relacionamento, Isso. assim, né? Eu acho que é legal a gente inaugurar essa parte, então, com aquele versículo de Efésios, que fala assim, Ok, boa. Efésios 3, 20 e 21, na mensagem, diz assim: o agir do Espírito é sempre profundo e gentil dentro de nós. Eu vou repetir. O agir do Espírito é sempre gentil e profundo dentro de nós. Profundo e gentil é a ordem certa. Então é interessante você convidar o Espírito Santo para qualquer fase que você esteja na sua vida, sabendo que o agir dele ele é profundo. O que quer dizer que ele é profundo? Ele não é fútil, ele não releva, ele não fica, isso é coisa pequena, não se preocupa com isso. E é gentil, ele é muito gentil. A gente ora com muitas mulheres, né, Maria? E as mulheres realmente têm medo. Mas o que vai acontecer comigo? O que vai ser de mim? Fica tranquila, o agir do Espírito é sempre profundo e gentil na sua vida, tá lá na palavra e você pode confiar nisso. E justamente a fase da graça inaugura em nós e para nós, e enfim, através de nós, a fase de termos um relacionamento livre, de livre comunicação com o nosso Deus. E a Maria Lígia vai falar mais sobre isso agora, que eu estou falando demais. Não tá não. Porque, né, eu não sei, assim, talvez, né, acho que as coisas não tem, parece que não tem muito a ver, mas tudo está ligado a isso, né? Tudo está conectado, obviamente. Mas a gente pensar, assim, num momento que a gente tem excepcional com Deus, assim, aquele momento que você sente que você saiu assim, né, do seu corpo, que você tá assim ligado espiritualmente com ele, sente o abraço dele, é difícil explicar o que é esse sentimento assim, né, quando você tá totalmente conectado com Deus, né? E é o que depois que você passa, às vezes você não experimentou de fato a primeira vez, você viu outra pessoa vivendo, você passa a querer aquilo, né? A partir do momento que você experimenta isso alguma vez, você nunca mais vai querer algo diferente, né? É algo excepcional assim, né? Tremendo assim. E essa experiência, né, de estar, ela só surge dentro da graça, né? Ela só surge a partir da graça. Ela só surge a partir desse relacionamento livre, assim, né? E, ai, nossa, eu não sei, eu me perdi aqui. Não, tá lindo, tá lindo. Eu acho que, isso que a Glória falou também, a gente sempre quer mais, né? E existem várias formas dele se comunicar com a gente. A questão não é muito ele não querer ou querer falar algo ou estar falando, entendeu? Então, por exemplo, assim, tanta, né? Aqui em casa é proibido ligar noticiário, né? E assim, assim, mas a qualquer relance, qualquer relato, né? Qualquer olhada de noticiário, a gente já fica com aquele negócio meio alarmado, assim, vai diante do teu pai, vai com Deus, conversa com ele lá e escolhe baixar o volume dessas coisas para você ouvir o coração dele, né? Nádia, como é que você sabe que vai cair? Porque vai acabar a live? Mas não tem tempo ainda, tem mais 5 minutinhos. 6. Travou, a Nádia Mas falou essa é pouco tempo, né? Travou para todo mundo ou só pra Nádia? Para todos? Su, você tá aí? Eu não tinha visto a Su. Travou, meninas? Vocês estão ouvindo a gente? Continue, Maria. Eu acho que tá. A gente, qualquer coisa a gente continua, a gente pode abrir de volta também, se precisar. Mas que eu ia falar, vocês ficam desconcentrando a gente, não, então, não travou. Eu acho que escolher... Vamos lá, né? Pra você que não escuta nada, você mas eu vou pro meu secreto, eu não escuto nada, não tenho a voz de Deus, Você vai pro teu secreto de novo e insiste, e vai lá.
E você escolhe abaixar a voz. E como que eu sei que não é coisa da minha cabeça? Como que eu sei? Vai testando de pouquinho. A Jaque falou que não travou. Beleza, meninas, tá normal. Obrigada, obrigada. Eu acho que assim porque normalmente a gente foi ensinado assim a buscar a Deus quando preciso de algo, né? Ou então eu não estou recebendo algo porque eu não estou buscando a Deus, assim. Então é todo um relacionamento muito tipo e é muito qual a visão que você tem do teu pai, né? Porque assim, é muito vazio assim, né? É muito só tipo para buscar, né, para sei lá, só de resultado assim, né? Não é de relacionamento em si. Então, acho que isso que muda, né? De repente, não, eu só gosto de estar com Deus. Não, nem, sei lá, nem tem nada. Eu só vou ficar com Ele agora, só vou conversar, só vou sentir a presença, só vou estar junto, assim, né? E eu acho que isso é algo que a gente tem restaurado e precisa restaurar em todas as áreas da nossa vida, né? Que é trazer essa presença, né, constante, assim, todo o tempo. Seja quando eu estou com alguém, né? Não preciso estar com alguém para algo, né? Mas simplesmente estar junto, desfrutar desse relacionamento, da presença, né? Perfeito, lindo. Lindo, lindo, perfeito. Que mais, Maria Lígia? Assim, teríamos muitas coisas para falar, né? Mas tem muitos versículos também, então a gente não queria deixar essa live maçante, assim, né? Mas para pontuar, se você quiser saber mais sobre lei e graça, Nádia está fazendo um merchan ali já. Você vai para o curso Metamorfoses do Voo e tem bastante coisa lá dentro. Muito bom esse curso. Foi escrito com muito carinho e a didática ali está assim, maravilhosa. Uma apostila diagramada, assim, para quem gosta de canetear e ler e tal, tá super gostosa. Mas assim, de todo modo, lembra que Paulo justamente... Eu fico me colocando no lugar de Paulo. É por isso que para mim, assim, é um negócio... Que pensa de um dia você ter uma convicção tamanha da verdade que você carrega, que você mata pessoas. Você manda prender... Não mata, né? Mas você manda prender pessoas. Mata sim também, né? Mata pessoas, manda prender pessoas por aquela convicção que você tem dentro de você, que é real, é palpável, existe. E de repente... um encontro com Jesus muda tudo. O encontro com Jesus mostra, não, que essas pessoas que você tem prendido e matado por aí, elas estão pregando, sou eu, e eu sou real. Então, não meça esforços para ter esse encontro pessoal com Jesus no seu secreto. Vai lá no seu secreto. E em termos de Bíblia, você pega ali o Novo Testamento, as cartas de Paulo, e você consegue grifar, você consegue ver a transição de pensamento do próprio Paulo. Paulo sempre usa o tempo verbal do passado. Olha, o velho homem, a velha natureza que já foi, agora é assim que a gente faz, agora é assim que a gente se comporta. Tinha mais um versículo que eu queria ler, lembra? Era Tito. Tito para encerrar. Fale mais alguma coisa antes de eu achar, enquanto eu acho o Tito. Eu tava pronta antes de você falar. Gente, tá muito intensa essa live. Eu acho assim que é engraçado porque para mim é um tema muito profundo, na verdade, né? Eu e a Nath, a gente vem de um lar cristão, da igreja presbiteriana protestante, então é uma igreja histórica que preza muito pela palavra, assim. Então a gente cresceu aprendendo muito, muito, muito tudo que existe na palavra, né? E querendo ou não, dominando isso, assim, né? Então eu acho que por isso que pega tanto pra gente, assim, e a gente passa por vários processos e aprender a valorizar tudo isso também, né? A valorizar, a gente leu de formas diferentes, assim, né? E ela é extremamente, ela que a vivifica, né? A palavra é demais, assim, né? Mas esse processo de... gente, eu me sinto só repetindo toda a mesma coisa. Lê Tito que vai cair, vou ler rapidinho. A Andréia falou ali, ó, tem sido muito gostoso reler a Bíblia depois do Metamorfoses. Isso a gente também viveu, Andréia. A gente teve uma outra Bíblia depois. É maravilhoso. Eu vou ler nas duas versões, então, tá? Tá lá em Tito 2, 11 a 14. Mas eu vou ler 11, 12 e 13 só. Eu vou ler nas duas versões. Primeiro na Almeida, tá? Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora. Então, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus. Acho tão legal esse negócio de viver no presente, mas depois a gente conversa sobre viver no presente. Pode ser uma nova live. Tito 2, 11 a 14, na versão A Mensagem, tá?
A disposição de Deus para dar e perdoar agora é pública. Lembra que antes era só para os judeus? E daí agora nós, gentios, estamos incluídos? A salvação está disponível a qualquer um. Estamos mostrando como virar as costas para uma existência permissiva e sem temor a Deus e como assumir uma vida repleta de Deus e honrosa para Ele. Essa nova vida está começando exatamente agora e estimula nosso desejo pelo dia glorioso, quando o nosso grande Deus Salvador e Jesus Cristo vai aparecer. Ele se ofereceu como sacrifício para nos levar de uma existência de trevas e de rebeldia para uma vida pura e boa, fazendo de nós um povo do qual possa se orgulhar, cheio de energia para fazer o bem. Isso quer dizer que a graça nos habilita a assumir uma vida repleta de Deus. Eu acho essa parte linda. Amém, né? Amém. Agora a gente realmente está acabando. 20 a Nath segundos pediu pra você ali. falar no Stories. Então, vou salvar. Então, não percam hoje à noite as salas proféticas no Zoom. Vai ser muito especial, né? Que todas possam participar. Entrem